Pois bem, primeiro ano A. Primeira vez que eu estou fazendo esse trabalho para vocês, não é? Em nome de um reforço que eu acredito que vocês precisam para poder compreender um pouco mais a geografia que é ensinada no primeiro ano. E vocês verão através desse vídeo que vocês poderão repetir várias e várias vezes que não, o assunto não, o conteúdo não é difícil. Observem: origem e informação da história do território brasileiro. A gente conhece o Brasil de hoje dessa forma, essa forma aqui, não é verdade? Mas vocês sabem que nem sempre foi assim. Fatores levaram a toda essa modificação. Quando você conhece o Tratado de Tordesilhas, que é mais ou menos essa ilha, essa linha aqui, que era o que dividia de um lado Portugal e do outro a Espanha, vocês perceberão que muito do que é o território hoje brasileiro não pertencia aos portugueses. E o que foi que aconteceu nesse processo para chegarmos a esse formato, essa forma, opa, a essa forma que nós temos hoje? Vamos lá. O Tratado de Tordesilhas, como eu falei agora há pouco. Até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado, observem, em 1494. Aí a gente, esse enunciado já nos remete àquela reflexão, nós indagamos, será mesmo que aquela coisa que a gente aprendeu no ensino fundamental 1, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Bom, isso aqui seria uma medida de falso, né? Mas vamos lá. Esse tratado dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha, como vocês viram e podem ver aqui nesse mapa. Os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, certo? E eles tinham interesse gritante de chegar nos territórios que hoje nós chamamos de Brasil em busca de metais preciosos. No lado de cá, nesse lado de cá, México, o Chile, essa região da América, a princípio, já no início do século XVI, os espanhóis descobriram o ouro. Os portugueses que ficaram desse lado de cá não descobriram o ouro de início, né? O ouro mesmo, quando eles vieram descobrir, já era século XVIII. Então a primeira atividade econômica era a extração do pau-brasil. Depois veio a cana-de-açúcar, depois a mineração e aí sucessivamente. Isso vai interferir, professor, no novo formato do Brasil? Com certeza, sem dúvida alguma. Tá aí uma outra imagem mais próxima, né? Que é a linha do Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo. E esse acordo ele serviu para justamente criar uma espécie de paz entre essas duas nações. Em 1580, na década de 80, 1580 aproximadamente, houve a União Ibérica, que também vai interferir um pouco sobre essa invasão, saindo daqui do território que pertencia a Portugal e indo mais para esse território que pertencia à Espanha. Ok? Então vamos dar continuidade. Essa curiosidade está no livro de vocês, na página 3. Ok? Isso é praticamente uma afirmação do que eu falei agora há pouco e também acrescentando mais outras sobre acordos da divisão das terras que hoje nós conhecemos como continente americano. Se nós observarmos, houve tratados antes da Tordesilhas, como o Tratado de Toledo, que as Ilhas Canárias pertenciam a Portugal e as mais adiante pertenciam à Espanha. Depois veio depois com a expedição de Colombo, e assista o filme, viu? 1492, A Conquista do Paraíso, que trata justamente sobre a chegada de Colombo nas Américas
E talvez a burrada foi quando ele estava voltando para a Europa, ele portou em Lisboa. Isso, o boato das novas terras, fez acender a cobiça dos portugueses. E por isso, um outro acordo teve que ser assinado. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas. Essa aí é o cartaz do filme, viu, gente? Não deixem de assistir. É um filme de 2 horas. Eu não acho ele cansativo, apesar de ouvir alguns depoimentos de ser um filme cansativo. Mas acredite, dê uma chance ao filme. Ele é muito bom. Toda a questão artística, os atores que fazem parte, a trilha sonora é contagiante, a história é contagiante e, claro, vai auxiliar vocês a entender um pouco da história da chegada das Américas e também entender um pouco do Tratado de Tordesilhas. Esse é um outro filme, também importante para compreendermos aquela região do sul do país, né? A região do Prata, que é o filme A Missão com Robert De Niro, acho que é assim que pronuncia o nome dele, um ator muito conhecido, e um filme que trata justamente o impasse entre os jesuítas e os colonos, também um dos vários fatores que levou à invasão interiorana do território brasileiro. A chegada dos portugueses, né? Como eu falei anteriormente, eles estavam em busca de atividades econômicas, e a primeira foi a extração do pau-brasil. Eu vou paulatinamente saindo do interior, é isso, do interior do continente, do interior do país, não, né? Da colônia Brasil, vou invadindo de acordo com as minhas necessidades econômicas, e isso eu vou falar no slide mais à frente. Então, o sistema colonial da América baseou-se no mercantilismo, com a função de gerar a acumulação de capital nas metrópoles europeias por meio do monopólio comercial. E o que era um monopólio comercial? O professor de história provavelmente já ensinou isso a vocês. Era todas as riquezas, todos os produtos gerados na colônia só poderia ser comercializado com a metrópole. A colônia, em hipótese alguma, poderia negociar com outra nação, com outro estado, se não fosse a sua metrópole. Em contrapartida, a metrópole enviava para a colônia ferramentas, etc. Enfim, em outras palavras, os colonos só exploravam. Nada de investimento aqui no nosso território brasileiro. Ok? Então, continuando. Para organizar a bagunça, né, ainda no século XVI, o rei Dom João III teve a grande ideia de instalar aqui as capitanias hereditárias. Essa metodologia das capitanias hereditárias foi utilizada nas Ilhas Canárias e acabou sendo também usada no Brasil. Vocês aprenderam também na aula de história que nas capitanias hereditárias só 2 capitanias deram certo, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Pernambuco, com o Donatário Duarte Coelho, que vocês só lembram dele no dia do Galo da Madrugada, pois a ponte Duarte Coelho é a ponte que serve de base para o monumento do Galo no seu desfile. E aí está um exemplo claro, uma imagem das divisões da terra que pertencia a Portugal. Eram faixas. Gente, acredite, dando um pouco aula de história, os homens bons, né, os que tinham finanças, os que eram nobres da Europa, herdavam isso aí para tomar conta. Acredite, houve casos de gente ganhar essas terras e nunca pisar em território brasileiro, porque achava que isso aqui era uma furada. Não é à toa que em outras localidades a economia não deu tão certo assim.
ok? E aí uma outra imagem, essa imagem você já encontra no livro de vocês, que está na página 5. Nessa imagem já podemos notar, além da linha de Tordesilhas, que é essa linha aqui, do Tratado de Tordesilhas, vocês veem também outros tratados, como o Tratado de Madrid, o Tratado de Santo... E todos esses tratados, esses acordos, sempre haverá uma intervenção internacional. Sempre vai ter que ter uma terceira nação para poder mediar a situação. Vou falar de cada uma delas já já. Só é bom que fique claro que nunca imagine que essa situação de território brasileiro, que antes era só esse pedacinho aqui, e depois começou a tomar posse desse lado, não foi de maneira pacífica. Houve sim divergências entre essas duas nações. Bom, aí já é um mapa do século XVIII. Também não considere essas linhas aqui como já a forma do Brasil naquela época. Desconsidere isso, tá bom? Mas no século XVIII, nós tínhamos aqui umas atividades econômicas. E eu gostaria de ressaltar e salientar a atividade pecuária. Observe que o boi, ele é levado para o interior. E observe, a grande maioria dos pastos, eles se concentravam em quem? Em rios. Claro. Eu não posso desenvolver uma agricultura, não posso desenvolver uma pecuária se eu não tenho água. Já a cana-de-açúcar ele é concentrado no litoral. Até hoje, quando você viaja para Paraíba, Rio Grande do Norte, ou viaja para Maceió, você encontra nas estradas da 101, da BR-101, muita cana. Cana e mais cana. Olhe que em comparação a antigamente, a cana que você vê hoje em dia não é nem 5% da cana que se plantava naquela época. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu voltar aqui. É bom também salientar que aqui na região onde hoje é Mato Grosso, parte de Minas Gerais, nós tivemos aqui a mineração. Essas atividades econômicas ela foi de suma importância para a interiorização do Brasil. Lembre-se dos bandeirantes. A província das Cisplatinas. Aí a gente já vai começar a falar de um assunto que vocês precisam desenvolver a seguinte habilidade: entender cada uma dessas questões, as questões da Cisplatina, a de Palmas, a do Amapá, a do Acre e do Lago Pirara. Não use o decoreba. Entenda a situação. Mas vamos falar da Cisplatina, que foi uma província do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, né? É bom lembrar que a partir de 1815, Brasil se tornou parte do Reino de Portugal. Por isso, esse nome tão longo aqui, Brasil e Algarves. E posteriormente do Império do Brasil, ou seja, depois da sua independência. A província correspondia ao atual território do Uruguai. Os argentinos, sempre eles, né? Os argentinos reivindicavam como parte do antigo vice-reinado da Prata. O Império do Brasil a mantinha como necessária para a defesa das províncias do Sul. A separação ocorreu em 1828, com a independência do território, que formou a República Oriental do Uruguai. Gente, vejam só. Conflito Brasil e Argentina. Brasil Imperial. Década de 20 do século XIX. Olha cá. Pistas. Não decore esses textos. Isso aqui é só um suporte. Não decore esses textos. Uma outra coisa que você tem que salientar é identificar no mapa, e eu vou mostrar muito mapas para vocês, identificar no mapa onde ficava a Cisplatina e onde é hoje o Uruguai.
Sabendo disso, caros alunos, você vai responder tanta coisa na prova, basta dominar os mapas. Olha aí, esse mapa troncho, aqui que vocês estão vendo, era mais ou menos o Brasil naquela época. Olha só o tamanho de Pernambuco. Hoje Pernambuco é essa tripa magra, né? Mas Pernambuco, ele ia até o norte de Minas Gerais. Na nascente do São Francisco, que fica por aqui na Serra da Canastra. E esse ponto vermelho aqui é o hoje que era o Uruguai, mas era a região da Cisplatina. Uma imagem mais próxima, né? Para poder vocês compreenderem onde fica essa região. O Uruguai hoje, que é essa região aqui, faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Essa região aqui do Brasil. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a zona de Palmas, ou chamada também de a questão de Palmas. Foi um contencioso em relações internacionais entre os governos da Argentina e do Brasil. Opa, professor, Argentina e Brasil, de novo. Como é que agora eu vou diferenciar entre a questão do Palmas com a Cisplatina? Como eu falei, se vocês irem no decoreba, vocês estão indo no péssimo caminho. Vamos entender. Voltando sobre a questão da Cisplatina, em que época temporal eu estava falando? Década de 20 do século XIX. Que período é esse agora que nós estamos conversando? Década de 90 do século XIX ou finais do século XIX? Vamos lá. Agora, notem só. Quando eu estava falando sobre a Cisplatina, a briga entre a Argentina e o Brasil, a Cisplatina fica aqui, ó, né? Com fronteira do Rio Grande do Sul. Agora observe, Santa Catarina, um pedacinho dela aqui, ó, perdido. Cadê? Foi justamente este território que foi disputado entre Brasil e Argentina na década de 90 do século XIX, ou anos finais do século XIX. Claro que hoje esse pedaço ele pertence ao nosso querido Brasil. Tá aí uma imagem mais nítida da zona de Palmas. Ok? Agora a questão do Amapá. Vamos lá, né? Também conhecida como contestado franco-brasileiro. Opa, a palavra franco me lembra o quê? França. Refere-se a uma disputa de limites, ou seja, de fronteiras, envolvendo a França e Brasil. Lembra numa aula que eu falei para vocês que se eu perguntasse se o Brasil faz fronteira com a França, seria verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Guiana Francesa ou ainda é uma colônia da França. E também uma disputa que aconteceu na década de 90 do século XIX. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso e não confundam. Não fique pegando esses textos e lendo, relendo, decorando como se fosse um script teatral. Não façam isso que não vai funcionar. A França não reconhecia o rio Oyapock como limite entre Guiana Francesa. Havia realmente um rio, que é esse rio, havia não, ainda há esse rio lá. O rio Oiapoque era a divisão entre o que era território brasileiro e território francês. Então, os franceses não estavam reconhecendo essa divisão. Eles queriam ir além do rio e começaram a reivindicar para si parte do território do Amapá, ao sul daquele rio, região que havia sido ocupada por colonos franceses. Mas o Tratado de Utrecht, assinado em 1713 pela França e por Portugal, estabelecia o Oiapoque como fronteira entre os dois reinos. Veja, a disputa aconteceu em 1895. Mas observe quem é que está com a razão. Se houve um tratado
no início do século XVIII, 1713, que rezava que o rio Oiapoque seria o limite, dividia entre um lado França e o outro lado Brasil. Quem estava desrespeitando o tratado? A França, com certeza. Ok? Então, deixa eu só mostrar aqui algumas imagens. Esse aí é uma imagem, desculpa, esse é o rio Oiapoque, né? Um rio muito belo, por sinal. Infelizmente eu perdi a oportunidade de conhecê-lo, mas na faculdade sempre há essas, principalmente que faz geografia, sempre aparecem umas excursões para os estudantes de geografia. Tá aí, gente. Esse aqui é o estado hoje do Amapá, que vocês reconhecem no mapa. O rio Oiapoque é esse rio aqui, ó. É esse rio. De um lado ficavam os franceses e do outro o Brasil. Só que os franceses não estavam mais reconhecendo essa fronteira, o rio. Eles queriam tomar conta da metade do Amapá. Isso não deu muito certo, claro, né? Tá aqui, ó. Essa parte verde, ó, tudo isso aqui é Amapá. Tudo isso aqui é Amapá. Essa parte verde é a parte em que os franceses queriam, ou seja, que pretendiam, né, conquistar. E não deu muito certo. Vamos lá, gente. Questão do Acre. Também século XIX, começo do século XX. É impressionante esse período. Quando chega esse período, nós nos deparamos da questão mundial. A Revolução Industrial está se propagando. As indústrias estão sendo inseridas, o produto está sendo vendido, o capitalismo está ganhando força. Então, para mim é muito lógico eu conquistar território. Se nós notarmos o neocolonialismo que aconteceu no continente africano, ele acontece justamente no início do século XX, finais do século XIX e início do XX. Isso acarreta o quê? Que as nações estavam preocupadas em conquistar territórios. Mas vamos lá, voltando aqui para o Acre. No final do século XIX e começo do XX, a região amazônica ganhou destaque na economia nacional e o desenvolvimento da indústria automobilística, principalmente nos Estados Unidos e Europa, demandava grandes quantidades de borracha, o látex, para a fabricação de pneus. Claro, esse látex tirado das seringueiras, ele foi um boom, ele foi o ápice da economia naquele momento. Só que depois veio um outro tipo de borracha tirada do petróleo, que deu lugar ao látex, e depois veio a crise, né? A crise no Acre, a crise da borracha. Que isso aí não é comigo também, é com o professor de história de vocês. No começo do século XX, grande parte da borracha comercializada no mundo tinha como origem os seringais da região amazônica. A geração de empregos na região atraiu muitos nordestinos. Isso é muito importante, viu, gente? Porque o que estava acontecendo no Acre, em termos de economia, atraiu muitos trabalhadores, inclusive nordestinos. Migraram, que aí nós chamamos de imigrantes, migraram do polígono da seca do Nordeste até a região do Acre, para justamente trabalhar nos seringais. A geração de empregos na região atraiu muitos nordestinos que sofriam com a seca. Grande parte desses migrantes foi para a região do Acre, que até 1903 pertencia à Bolívia. Observe, a região do Acre pertencia à Bolívia. Quem estava invadindo o território? No caso aí, o Brasil. A ocupação do Acre pelos brasileiros gerou uma tensão diplomática, claro. Território pertencente da Bolívia. O que é que os brasileiros estavam fazendo lá? Do nada, rapaz, eles estavam criando cidades, vilas, comunidades. E quando a Bolívia menos percebeu, estava lá praticamente um estado formado.
Então isso acarretou num problema, né? Que ficou historicamente conhecida como a questão do Acre. Aí, para se resolver o problema, sempre na base de uma boa conversa e entrar num acordo. Tá, tu quer ficar com esse território, eu te dou, agora tu vai ter que me dar algo em troca. A Bolívia negociou a região do Acre, claro. Então, para resolver as tensões entre Bolívia e Brasil, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, inclusive o seu nome, Barão do Rio Branco, é nome de é nome da capital do Acre. Desculpa, gente, que eu tô com a garganta doendo, mas vamos lá. Liderou as negociações entre os dois países. Como resultado, foi firmado em 17 de novembro de 1903 o Tratado de Petrópolis, que estabeleceu o seguinte: anexação do território do Acre ao Brasil, sendo que este teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia. Aí tem aquela velha história que eu também contei para vocês sobre os dois cavalos, mas os dois cavalos não estavam no tratado. Eles só serviram de presente para o presidente daquela época. E aqui é uma imagem dos que estavam, dos que negociaram o Tratado de Petrópolis. Aí uma imagem, como eu falei anteriormente, né? Imagens de retirantes. Nós temos aqui uma obra de Picasso e uma outra de J. Borges, retratando os retirantes. E eram essas circunstâncias, como vocês podem ver, que o nordestino se deslocava lá do polígono da Seca, com seus problemas, para trabalhar no Acre. Observem aqui. Essa faixa aqui listrada é o Acre hoje, né? E esse território ele pertencia à Bolívia. O Brasil fechou o negócio com Bolívia através do Tratado de Petrópolis com 2 milhões de libras esterlinas. Ok? Aqui uma outra imagem. Território obtido pelo Brasil, que agora se chama o Acre, né? Olha aqui a capital, Rio Branco, em homenagem ao Barão do Rio Branco, que foi o que mediou a negociação entre a Bolívia e o Brasil. E aqui nessa mesma imagem nós podemos já ver aqui a ferrovia Madeira-Mamoré, na margem do rio Madeira. Uma outra imagem para a gente identificar o Acre, né? Esse mapa do Brasil ele é o mais ele é o atual, tá certo? Vamos lá. Ferrovia Madeira-Mamoré. A ideia da ferrovia nasceu na Bolívia, isso já em meados do século XIX, quando o engenheiro boliviano José Agustín Palacios convenceu as autoridades locais de que a melhor saída de seu país para o Oceano Atlântico seria pela bacia amazônica. O pensamento do engenheiro justificava-se na dificuldade para transpor a Cordilheira dos Andes e na distância do Oceano Pacífico dos mercados da Europa e dos Estados Unidos. Aí se você analisar aqui, ó, deixa eu voltar aqui o mapa. Aqui nesse lado é o Oceano Atlântico. Observe que para atravessar os Andes, para contornar toda a América do Sul e enviar meus produtos para a Europa era uma coisa meio que inviável. Aí a ideia dos bolivianos é criar uma linha férrea para que chegasse aqui aos portos. Minha gente, isso não deu muito certo não. Foi uma das maiores percas de dinheiro que eu já vi na história. Não, claro, houve outras, né? Mas se perdeu muito dinheiro mesmo na construção dessa ferrovia. Depois do Tratado de Petrópolis, tinha como finalidade escoar a produção de borracha para os portos, eu botei pata aqui, é para os portos de Manaus e Belém. Vamos dar continuidade. Aqui uma outra imagem, né, da linha férrea, né? Aqui o Rio Madeira, isso aqui.
Lembre-se, gente, naquela época eles tinham uma necessidade gritante de escoar toda a produção. E as ferrovias eram um dos meios mais eficazes. E claro, era a tecnologia daquela época. Não se tinha aviões como se tem hoje. Então o trem ele era muito eficiente para sangrar toda a produção. Quando você chegar no terceiro ano do ensino médio, vai ter um assunto sobre transporte no Brasil. E isso é que vocês vão precisar reforçar amanhã. Amanhã não, né? Daqui uns 2 anos. Bom, essa é uma imagem do seriado da Rede Globo, Mad Maria, que retratou a história, as dificuldades, pessoas inusitadas, conhecidas historicamente, apareceram nesse seriado. Recomendo assistir, tem disponível na internet. Um outro seriado que tratou muito sobre a questão do Acre é Amazônia de Galvez a Chico Mendes. Muito bom mesmo. Inclusive eu andando aí pela pelas Americanas, né, as lojas, eu encontrei esses DVD, tava bem baratinho, tava R$ 9,90 cada um. Claro que não estou mandando aqui vocês comprarem, mas tem também à disposição na internet alguns episódios. Geralmente os primeiros episódios contam bem mais a história. Já os episódios seguintes tratam mais da história da novela, da trama, do trama, mas não da história real. Aí uma questão para vocês. Por que, apesar do limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro se expandiu para o oeste? Quem quiser responder essa pergunta, responda aí numa folha, dê um pausa no vídeo e escreva aí uma resposta. Pronto. Acredito que você já deve ter respondido e está aqui uma resposta plausível a esta pergunta. Com a decadência do ciclo de açúcar, veja, como eu falei anteriormente, primeira atividade econômica, extração do pau-brasil, depois cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar sofreu crise. A coroa portuguesa precisava de uma nova fonte de riqueza e passou a incentivar incursões pelo interior do território. Como os espanhóis estavam entusiasmados com a exploração de grandes reservas auríferas, para quem não sabe, reservas auríferas são reservas de ouro, e argênteas, que é reservas de prata. Os metais preciosos foram encontrados pelos espanhóis. E isso deixava os portugueses muito angustiados, porque eles tinham um grande território no Brasil, mas infelizmente não tinham descobrido, não tinham encontrado ouro ainda. Os espanhóis no México já estavam explorando demasiadamente o ouro. Praticamente o Império Inca foi dizimado justamente por os espanhóis com essa ganância do ouro. Ok? Regionalização oficial do Brasil. Veja, na década de 40, já no governo de Getúlio Vargas, tivemos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E em 1942, os mapas das regiões brasileiras eram essa aí. Observe que nós não tínhamos o Tocantins. E as regiões eram divididas da seguinte forma: região norte, que tinha Piauí, Maranhão, Pará, Amazônia. Região nordeste, né? Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Região oeste, que é Bahia e Espírito Santo. Região sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E região centro, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Observe que Rondônia não está aqui, o Amapá não está aqui. Então, esses estados foram aparecendo para justamente tentar melhorar a administração desses territórios. Continuando. Regionalização e planejamento regional. E o que é regionalização? Entende-se por regionalização a divisão de um espaço ou território
em unidades de área que apresentam características que as individualizam. A regionalização pode ser estabelecida segundo diferentes critérios, os físicos e socioeconômicos. Gente, cuidado com essa diferença. Físico é um tipo de mapa, a gente já falou isso em sala de aula, eu vou repetir aqui já já. E o socioeconômico, um outro tipo de mapa. Lembra das regiões complexas? Olha aí. E tendo em vista diferentes objetivos, como políticos, econômicos, administrativos, de divulgação de dados estatísticos, planejamento, entre outros. Então, em 1942, o IBGE nos dá a primeira divisão regional, daquele mapa que eu mostrei anteriormente. Estou dando uma adiantada aqui, que são informações que às vezes não vai ser muito importante para vocês. Tá aí, mais uma vez, a divisão, né? O norte, o nordeste, o oeste, o centro e o sul. Já em 45, houve uma outra divisão. Essa divisão aí não está no livro de vocês. Então, por isso que eu estou retratando aí, para que vocês entendam e saibam que houve uma outra subdivisão nas regiões do Brasil, anos depois de 1942, que foi em 1945. Como aqui nós temos o norte, o centro-oeste, o leste meridional, o leste setentrional, né, que é o leste-norte, nordeste ocidental e nordeste oriental. Vamos lá. Esse aí é a divisão oficial do IBGE, né? Esse é o mapa que vocês conhecem. Tá aqui com Amapá, com Rondônia, o nordeste, o sudeste, o sul, o centro-oeste e o norte. Mais uma vez, essa atual divisão política administrativa, não esqueçam disso. Lembra que eu queria que vocês fizessem uma comparação entre o mapa da divisão política administrativa com o mapa das regiões complexas ou complexos regionais, certo? Esse aí é o que vocês conhecem muito bem, porque ele está ligado à fronteira física, tá vendo? A fronteira física. Existe sim uma linha ou algo, pode ser um rio, que divide essas duas regiões. Aqui eu tenho um poder administrativo. Tudo isso aqui é um poder administrativo. Só que quando eu vou tratar de questões socioeconômicas, o poder administrativo, por exemplo, de Minas Gerais, ela está sendo dividida aqui em duas partes. Tem uma parte de Minas que pertence ao Nordeste, segundo o mapa dos complexos regionais. Esses dois mapas vocês encontram na página 10 do livro de vocês. Ok? Lembre-se, socioeconômica, física. Socioeconômica. E aí é um comparativo das duas imagens que eu estou fazendo para vocês. Por favor, só não esqueçam. Uma coisa que eu vou salientar, e uma dessas coisas, que vocês entendam as diferenças desses dois mapas. Uma outra coisa na prova, e vocês vão ter que estudar muito isso, não é estudar muito, é tentar compreender. Está na página 11 do livro de vocês. As sub-regiões do Nordeste, dividido em Zona da Mata, Agreste. Zona da Mata, essa parte amarela aqui, deixa eu... Zona da Mata, essa parte amarela aqui. O Agreste é o número 3. O Sertão e o Meio Norte. Professor, o que é que o senhor quer da gente? Eu quero que você identifique as características de cada uma dessas sub-regiões. Se eu estou salientando muito isso, é porque eu vou cobrar em prova. Tá aí, mais uma vez, o mapa, com outras cores.